Olá, amigos do basquete. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema bastante interessante, muito importante e até certo ponto polêmico dentro da nossa área, que é a questão da competição. Muitas vezes a competição é tida como um fator negativo dentro do processo de desenvolvimento esportivo, né? Alguns entendendo que a competição é prejudicial para a criança e para o jovem, outros entendendo que a criança e o jovem têm que competir de qualquer maneira, a qualquer custo, não importa a forma, não importa o resultado. Então vamos lá? Então, primeira coisa, né, que é importante dizer é que a competição ela faz parte do complexo chamado esporte. Dificilmente alguém pratica esporte em qualquer nível, seja em nível recreativo, seja em nível mesmo de alto rendimento, sem que isso leve a uma competição. Então, a competição é algo inerente à prática esportiva. E é claro que quanto maior o nível dessa prática, é necessário que haja um treinamento adequado para que as pessoas possam competir também de uma maneira mais adequada, tentando atingir os seus objetivos. O termo competição ele vem do latim, competitio, e significa rivalidade ou competência, né? Então, essas duas definições mostram que as pessoas se reúnem e elas concorrem individualmente ou em grupo para atingir objetivos, né? E de alguma forma igualar ou superar outra pessoa. E muitas vezes essa é uma superação pessoal. O exemplo disso é a busca por recordes, mesmo quando um atleta já tem atingido o seu objetivo, no caso a vitória sobre uma prova, ele tenta continuar na prova para atingir um objetivo maior que a quebra de um recorde. E eu, particularmente, costumo dizer que a competição é a vitrine do atleta. Ou seja, por que o atleta treina tanto? Por que ele se sacrifica tanto? Na verdade, para que ele possa competir de uma maneira adequada e tentar atingir os seus objetivos também de uma forma mais convincente. Esse grupo de palavras eu obtive a partir de uma sondagem que eu fiz com colegas, atletas, ex-atletas, técnicos, árbitros, e eu pedi a eles que em 3 palavras tentassem definir o que, na opinião deles, seria a competição. Então, vocês vejam aí a quantidade de termos que podem refletir, né, que podem definir de alguma forma a competição. E muito interessante nessa abordagem é que, entre todos esses termos, somente 2 têm uma conotação negativa, que é a derrota e o estresse. Então, vocês vejam que há termos de todas as categorias que falam de motivação, que falam de emoção, de luta, de comprometimento, né, de foco, obtenção de experiência, obtenção de valores, desenvolvimento de valores, né, a importância da equipe, enfim. A competição realmente é algo que nos leva a pensar de várias maneiras. E aqui nesse próximo slide, eu trago para vocês as 5 palavras que foram mais citadas por esses colegas. Então, aqui nós temos o aprendizado, o desafio, diversão ou prazer, superação e vitória. Então, vocês vejam que essas 5 palavras podem refletir de uma maneira bastante interessante o que é a competição. Aí nós podemos entender a competição como meio ou como fim. Como meio, a competição ela está muito relacionada com o processo de ensino-aprendizagem esportiva. Então, quando uma criança ou um jovem estão começando a se desenvolver esportivamente, a competição ela pode e deve fazer parte desse processo. Ela traz enormes benefícios, desde que aplicada dentro das capacidades, das necessidades e do nível de desenvolvimento desses jovens. A gente não pode, de maneira nenhuma,
pensar em replicar o processo competitivo de um adulto ou de um atleta de alto rendimento, que tem como objetivo final exclusivamente a vitória, num jovem ou para um jovem que está ainda nesse processo de ensino e aprendizagem. Um outro fator importante da competição como meio é a forma de desenvolver suas capacidades e habilidades em uma determinada modalidade esportiva. Então, a criança e o jovem, eles treinam, desenvolvem suas capacidades, e a competição é uma forma ou é o momento em que ele pode mostrar essas capacidades e se desenvolver através desse processo competitivo. Outro fator importante é o desenvolvimento das noções de coletividade. Principalmente no nosso caso, no basquete, a competição ela tem esse sentido coletivo muito presente, e é a partir dessa noção de coletividade que a criança e o jovem ele começa a desenvolver valores como responsabilidade, disciplina, respeito aos companheiros, respeito aos adversários, treinadores e árbitros. E, finalmente, o conhecimento progressivo das regras do jogo, já que a competição ela é ditada por regras próprias, e que, nesse caso, no processo de ensino-aprendizagem, dependendo do nível dessas crianças, essas regras podem ser adaptadas para que a competição seja uma ação motivadora para essas crianças e não uma ação que as faça, enfim, desistir ou então encarar a competição como algo inatingível. Como fim, e aí nós já estamos falando da competição, cujo objetivo principal é a obtenção da vitória, nesse momento, como eu disse, né, é um momento em que o atleta ele se mostra. É um momento em que ele vai para o campo, vai para a quadra para mostrar todas as suas capacidades e poder tentar atingir o seu objetivo a partir, né, de grande empenho, a partir de todo o treinamento que ele realiza. E aí, de novo, né, com ou sem a presença de outros. Então, nós temos aqui várias formas de competição, as lutas, os esportes coletivos, mas muitas vezes o adversário não está fisicamente presente, né? Por exemplo, numa prova de salto em altura, o adversário não está competindo diretamente naquele momento, mas a presença dele, né, é sentida, e muitas vezes essa presença ela pode intimidar aquele atleta que naquele momento está realizando aquele salto. E aí voltamos naquela situação da superação da marca pessoal. O exemplo que eu já disse, podemos até usar o mesmo exemplo do salto em altura. Um atleta que já atingiu o seu objetivo, ou seja, venceu a prova, ele continua na prova tentando superar sua marca pessoal, ou mesmo um recorde mundial ou um recorde olímpico. A competição, na verdade, é um grande processo. Então, nós vamos ver aqui a sequência desse processo, depois nós vamos falar de cada um desses fatores. Então, essa é a sequência. Nós temos uma situação competitiva objetiva, uma situação competitiva subjetiva, as respostas, as consequências e os fatores intrapessoais que interferem diretamente, né, nessa sequência. Então, vamos começar com os fatores intrapessoais. Os fatores intrapessoais, há um pequeno errinho aí no título, mas isso não é problema, são aqueles fatores que são próprios do indivíduo. Então, a sua personalidade, a motivação que ele tem para fazer aquele tipo de atividade, suas experiências anteriores e, principalmente, suas capacidades e habilidades que são obtidas a partir do treinamento e a partir mesmo dessas experiências, onde ele repete e tem o domínio dessas capacidades e habilidades. A situação competitiva objetiva é aquilo que basicamente se apresenta para o atleta. Então, teoricamente, essa situação ou esse ambiente,
ele é igual a todos os participantes, né? Enfim, ele passa por um treinamento, o local da prática esportiva é o mesmo, ou seja, a quadra é igual para todo mundo, tem as mesmas medidas, a tabela é igual, a bola é do mesmo tamanho, você tem lá uma torcida, você tem adversários, companheiros, arbitragem. Então, como eu disse, teoricamente é uma situação igual. Só que não é bem assim, né? Nós sabemos que, mesmo tendo esse ambiente que podemos chamar de ambiente comum, esse ambiente ele vai ser interpretado de maneira diferente por cada atleta em função daqueles fatores intrapessoais. Então, evidentemente, um atleta que tem uma grande experiência em competições, talvez ele vai encarar essa competição de uma forma mais tranquila do que aquele atleta que está participando daquela competição pela primeira vez. O mesmo acontece com crianças que podem, né, sentir o ambiente como ameaçador em função de não ter muita habilidade, em função de não ter grandes experiências e mesmo em função das cobranças que são feitas. Então, eu sempre cito aqui no final a interferência direta dos fatores intrapessoais. Essa interpretação gera respostas. E muitas vezes essas respostas e essa interpretação acontece mesmo antes da competição. Então, só de imaginar o desafio que vem pela frente, um atleta ou mesmo uma criança pode gerar esse tipo de respostas. E aí não há um padrão de respostas, depende muito do indivíduo, de novo, depende muito daqueles fatores intrapessoais, mas basicamente as respostas mais comuns a essa interpretação são a sudorese, aumento dos batimentos cardíacos, dor de cabeça, náuseas, diarreia. Muitas vezes a gente ouve atletas que, antes de entrar na quadra, mesmo atletas com muita experiência, tem que dar aquela passadinha no banheiro, né? Então, isso é muito comum, acontece não raramente. As reações psicológicas podem ser alteração dos níveis de estresse, alteração dos níveis de ansiedade, alteração da motivação. E as comportamentais são, e aqui nas psicológicas também podemos citar a questão da autoestima, né? E as comportamentais dizem respeito ao desempenho, agressividade, modificação de apetite, sono, agitação. Então, quem lida com competição infantil, muitas vezes ouve a criança ou o pai da criança falar que a criança não dormiu na noite anterior à competição. E isso é um fator bastante interessante, como eu disse, né? Às vezes não precisa nem estar propriamente no ambiente, só imaginar aquele ambiente pode gerar todo esse tipo de respostas. E as respostas, elas geram consequências, que na verdade, elas servem como feedback para a orientação de novos comportamentos. Então, a criança ou o jovem que passou por todo esse processo, ele pode ter reações positivas se ele encarou todo aquele ambiente de uma forma positiva, ele teve segurança em realizar aquilo que ele teve que realizar, né? Ele pode realmente levar essa situação, fazer com que isso se torne uma experiência muito positiva para, na próxima vez, utilizar essa experiência positiva a seu favor. Mas, ao mesmo tempo, as experiências podem ser negativas. Então, uma competição que, para uma criança, passa a ser um desafio muito grande, ou ela percebe que aquilo vai lhe trazer alguma ameaça, vai fazer com que a sua autoestima caia e, muitas vezes, pode levar à desmotivação, à fuga e até mesmo ao abandono esportivo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, como eu disse lá no comecinho, aquela competição que é realizada para a criança tem que ser muito bem pensada, não pode replicar o modelo adulto e ela tem que ser organizada de acordo com as necessidades, com as capacidades e o nível de desenvolvimento dessas crianças e jovens, já que para eles, como já foi dito, a competição deve ser um meio de desenvolvimento esportivo. Muito bem. E aqui nós temos os fatores que são evidenciados pela competição. O primeiro deles é o confronto, como as próprias definições já mostraram, né?
confronto entre dois ou mais competidores ou grupos, estando os adversários presentes ou não. O segundo fator é a demonstração, né? O momento em que as pessoas demonstram suas capacidades e habilidades adquiridas em treinamento. O terceiro fator é a comparação do desempenho em função de um padrão, né, próprio estabelecido. E isso também é um fator bastante complicado quando a gente fala de criança. Nós não devemos comparar as crianças entre elas. Elas estão em nível diferente de estágios de desenvolvimento, portanto, não, duas crianças, por exemplo, com 10 ou 11 anos, não terão necessariamente os mesmos padrões de desempenho em função do seu nível de desenvolvimento. Então, temos que tomar muito cuidado com as comparações. A comparação mais adequada é aquela da criança com ela mesma, ou do jovem com ele mesmo, né? Para que ele possa saber o quanto ele evoluiu em determinada capacidade ou habilidade. E, por fim, a avaliação, né? E essa avaliação também precisa se tomar muito cuidado, porque a avaliação é algo bastante complicado. Então, normalmente, essa avaliação ela pode ser feita de duas formas, ou de forma qualitativa, onde você observa o desempenho e emite determinadas opiniões e emite determinados conceitos em função de um desempenho, ou quantitativa, quando esse desempenho ele é quantificado, ele é expresso através de números, né? Então, isso se usa muito, por exemplo, na estatística, no basquetebol, quando você fala que um determinado atleta teve uma porcentagem X de arremesso de 3 pontos, pegou tantos rebotes, então essa é uma avaliação quantitativa. E, por fim, eu deixo aqui uma provocação, melhor dizendo, né? O que são mitos ou verdades na competição? Então, por exemplo, aquela velha frase, o importante é competir. Será que isso realmente é verdade? Será que o importante é competir? Talvez, num início de desenvolvimento esportivo, essa frase seja bastante pertinente. Mas será que num campeonato mundial de basquete, por exemplo, o importante seja realmente só competir? Ou vai se buscar a vitória como objetivo final? Isso é uma provocação que eu faço a todos para uma reflexão. O segundo, o querer é poder. Será que somente querer, né, é suficiente para que a gente possa competir? Então, isso a gente tem que pensar, porque muitas vezes a pessoa quer, ela deseja, mas por uma série de fatores ela não consegue realizar o seu desejo. Então, temos que tomar muito cuidado com essa situação. A outra, no pódio há espaço para todos. Nós sabemos que, na minha opinião, pelo menos que essa frase não é uma frase, não é verdadeira. Ou seja, no pódio há espaço somente para alguns privilegiados. Por isso, mais uma vez, quando a competição ela é realizada no ambiente infanto-juvenil, nós temos que pensar em dar espaço para todos e não necessariamente fazer com que haja somente o campeão ou o melhor. Então, essa é uma reflexão muito importante para que a gente possa seguir nesse processo de desenvolvimento esportivo. Na competição só sobrevivem os talentos. Então, essa também é uma frase interessante, né? E se a gente pensar de novo na competição de alto rendimento, nós podemos entender que realmente aqueles que são mais talentosos têm uma maior probabilidade de conseguir a vitória. Só que nos esportes coletivos, nem sempre você vai ter uma equipe só com grandes talentos, entendendo que talento seja aquela pessoa que tem aquele algo mais a oferecer. Uma equipe era composta por diferentes talentos. Então, temos aqui também uma frase interessante para a nossa reflexão. E, por último, basta ter vontade e ser persistente. Realmente, vontade e persistência são fatores importantíssimos
Mas, novamente, será que somente vontade e persistência é suficiente para que a pessoa possa competir em alto nível? Enfim, aqui eu deixo para vocês algumas leituras que eu creio que são interessantes, que possam ser acessadas, e eu agradeço imensamente a atenção de todos, deixando sempre aí os meus contatos para que vocês possam, na medida do possível, e quando for necessário, se for preciso, a gente pode trocar alguma ideia. Muito obrigado a todos e eu fico muito contente em poder ter contribuído nesse tema.